Com uma cerimónia no Salão Nobre de Angra do Heroísmo, foram assinalados e festejados os 100 anos de nascimento de José Albino Fernandes. Tempo de cantar os parabéns para o céu, mas também de recordar uma vida dedicada aos touros. Fundador da Casa Agrícola, José Albino Fernandes foi um homem que marcou a história da tauromaquia e da Ilha Terceira. Completaria 100 anos de idade a 22 de janeiro de 2025. É agora homenageado com todo o carinho sentido por ele e pela sua ganadaria, unindo diferentes gerações. José Albino Fernandes nasce no dia 22 de janeiro de 1925, na freguesia de Santa Luzia, no nosso concelho de Angra do Heroísmo. Era filho de José Diniz Fernandes e de Maria Pacheco Fernandes. José Albino, como o passarei a chamar, tinha 3 irmãs: Maria da Consolação Pacheco Fernandes, Emília Pacheco Fernandes e Angelina Pacheco Fernandes. Após a instrução primária, José Albino prossegue estudos na então Escola Industrial e Comercial de Angra do Heroísmo, onde conclui o curso ainda muito novo, sendo que de seguida vai trabalhar como ajudante de guarda-livros do Sr. Jacinto Soares na empresa insulana de navegação que funcionava aqui na Praça Velha e pertencia à família Tomé Belo de Castro. Jovem precoce no toureio e no namoro, já que aos 6 anos se iniciou na arte de montar a cavalo e aos 14 começou a namorar com Maria Alvarina, um ano mais nova do que ele, e com quem viria a casar a 20 de julho de 1947. 6 anos depois, viria a nascer a sua tão desejada filha, a quem daria o nome de Maria de Fátima Soares Fernandes, em 18 de agosto de 1953, que, como se pode constatar, continua a ser a eterna jovem apaixonada pela família e pela ganadaria que havia pertencido ao seu pai. Quanto ao simpático casal José Albino e Maria Alvarina, de fácil convívio, que como bons anfitriões gostavam de receber em sua casa, quer na qualidade de empresário, quer um pouco mais tarde já como ganadeiro. José Albino dedicou-se, entre outras atividades, à exploração de madeiras que fornecia para a base, onde seu pai foi empreiteiro durante longos anos, por conta das forças militares norte-americanas estacionadas na base das Lajes. Porém, a sua verve empreendedora não se ficou apenas pelo negócio das madeiras. Apostou também na pesca do atum, que fornecia à Tercom. Como armador, possuía uma frota de 3 barcos: o Ana Maria, o São Lourenço e o comandante Rodrigues Gonçalves, sendo que as tripulações eram constituídas por terceirenses e madeirenses. Em simultâneo e como complemento à atividade pescatória, explora uma marisqueira para escoamento de parte do produto capturado pelas suas embarcações, para além do atum, lagostas, cracas, etc. Outra atividade lúdica de que José Albino era adepto era a caça. Coelhos bravos, codornizes, pombos trocados e galinholas. Era com o produto destas caçadas e as carnes das matanças de porco que obsequiava os seus convidados, pois gostava de confraternizar e conviver com os muitos amigos que frequentavam a sua casa, nomeadamente nas grandes comemorações, que eram o seu aniversário e o de sua filha. Como ganadeiro, costumava celebrar o dia de São Martinho na sua adega sita no caminho de Conselho dos Biscoitos. Por sinal, a mais antiga adega daquela freguesia, que havia pertencido à família Brum. Quando recebia os seus pastores e amigos naquela adega, normalmente a emenda era caldo verde, atum com elas e arroz de legumes com carne de porco, terminando com arroz doce
como sobremesa. É nessa adega que se realizará a primeira Assembleia Constitutiva da que viria a chamar-se Tertúlia Tauromáquica Terceirense, já que a ideia havia surgido, e agora cito Osvaldo Simões, sentados os quatro numa banca de café royal, Abel Cascão, Guilherme Cota, José Albino Fernandes e eu, neste caso, Osvaldo. Será, já com os cafés tomados e os uísques a meios, de repente sai esta frase do Guilherme Cota: porque não formamos uma tertúlia? Todos apoiamos a ideia e o Sr. José Albino ofereceu-se para fazer uma ceia na sua adega dos biscoitos para se reunirem aficionados. Estava lançado o embrião numa das bancas do Café Royal e já com data marcada para 19 de dezembro de 1965 para a ceia onde se iria gerar a tertúlia. O Sr. Guilherme começou por convidar aficionados de diferentes classes sociais e de diversas localidades. Entretanto, o Sr. José Albino ia ultimando os preparativos na adega para dar a dita ceia. Os convidados, ao chegarem aos biscoitos, ficaram surpreendidos como tudo estava a rigor. Uma adega tinha mesmo que estar cheia de pipas e de bom vinho, decorada com motivos taurinos e com uma ampla mesa onde se iria servir a ceia e dar início à festa. Depois dos amigos dos touros terem ceado, vêm os discursos sobre o interesse que era dar a conhecer a finalidade da ceia. Começando pelo Sr. José Albino, seguindo-se o crítico tauromáquio Ricardo Jorge e o Sr. Pedro Alberto, que nos deu a honra de estar aqui presente hoje a ouvir e naturalmente a confirmar aquilo que eu fui escrevendo ao longo destes últimos dias. Todos os três oradores fizeram elogios à festa que estavam vivendo e contribuíram para que a ideia do Sr. Guilherme Cota não ficasse abortada. A procura de um espaço que servisse para os fins definidos no jantar começou de imediato, sendo que o lugar mais indicado viria a recair na Rua da Miragaia, número 17 de Reis do Chão, que iria servir para instalar a primeira sede da tertúlia. Foi em 1967 que criou a Casa Agrícola José Albino Fernandes, permanecendo na família até aos tempos atuais. Adquiriu touros e vacas ao ganadeiro Virgílio Barcelos e gado da antiga ganadaria de Tomás de Borba. Também comprou animais bravos às ganadarias continentais de António Antunes Barbeiro, Plácido de Boa Vista e António Lampreira. Ficou também com a ganadaria de Castro Parreira e fez a aquisição aos herdeiros de Manuel Almeida Júnior da ganadaria que tinha pertencido ao seu pai, José Diniz Fernandes. Com vários cruzamentos, desde então muitos têm sido os desafios, mas também os prémios e sucesso, tanto em corridas de praça como em touradas à corda. Seria fastidioso enumerar todos os touros famosos da ganadaria. Por isso refiro apenas, a título de exemplo, o 90, que veio da ganadaria de seu pai, o 84, reconhecido por muitos aficionados como um touro de contar, o 110, que apresentava características muito especiais para a corda e que matou um rapaz nas 12 Ribeiras, passando a ser chamado por assassino. José Albino teve muitos sucessos e algumas contrariedades na sua ganadaria. Em 1989, levou 6 filhos do touro 205 à Praça de Touros da Praia da Vitória, sendo que, no final dessa corrida, o touro 205 entrou na praça a fim de ser admirado pelos espectadores. Sem dúvida que José Albino Fernandes era um ganadeiro e um grande aficionado que sempre gostou de conviver e de falar da sua paixão, que eram os touros e a festa brava. José Albino pode, e na minha modesta opinião, deve ser considerado o ganadeiro por excelência da segunda metade do século XX na Ilha Terceira. Morreu cedo, mas deixou a sua ganadaria e a grande paixão pelos touros à sua única filha, que com o António, seu marido,
tem sabido perpetuar o nome Albino por toda a ilha na defesa dos touros e da Festa Brava. Em 1992, a ganadaria passa a ser administrada pela sua filha, Maria de Fátima Ferreira, acompanhada pelo seu marido, António Ferreira. A família segue todo este trabalho com persistência, reflexo da dedicação de José Albino Fernandes à tauromaquia, algo que manteve durante toda a sua vida. Transmitiu valores que permitem continuar a lutar pela ganadaria e pela dignificação da tauromaquia. Felizes e emocionados por conseguirem fazer esta homenagem, fica à vontade de continuar o projeto e a recordação de memórias sempre associadas aos touros. Já o meu avô tinha tido touros, então eu costumava ir com o meu pai, ver-me dar touros e outras coisas assim, outras ligações. Mas é só a partir de 67 que a gente vive intensamente o que é uma ganaderia. As dificuldades, as contradições, as variedades de ocupações que nós precisamos ter. E como é que encara este legado que também deixou, sendo ainda por cima uma mulher? É verdade. Portanto, eu tive a sorte do meu marido encarar o nosso projeto, portanto, com muito objetivo, portanto, com muita determinação, porque isto não é fácil. Ser ganadeiro, portanto, estamos continuamente a prestar provas. Portanto, todo o trabalho que fazemos no campo, ele, quando chega, os touros vão ou para a praça ou para a corda, estão a prestar provas. E é um trabalho, se nós nos errarmos, por exemplo, na colocação de um semental, isso vai-nos transtornar 3, 4, 5 anos. Porque para vermos um touro, temos que esperar 3 anos, é tudo muito lento. Portanto, a nossa vida tem passado assim a correr e eu gostava que a minha família continuasse, mas eles vão ser livres de fazerem o que acharem por bem, porque isto não é fácil. E neste caso, uma família de mulheres, também tem as suas filhas, a neta também. O meu neto, pronto, tem 4 anos, agora é que está a começar, mas adora touros, é uma loucura. Ele passa a vida, portanto, a inventar touros, vacas, cavalos, só pensa nisso. Acredita que José Albino Fernandes estaria também orgulhoso de todo o trabalho que tem sido feito perante todos os desafios? Eu acho que sim, acho que o meu pai e a minha mãe, porque ao lado de um grande homem é sempre uma grande mulher e a minha mãe foi sempre o braço direito do meu pai. Portanto, julgo que eles estão felizes porque tivemos a oportunidade de demonstrar o nosso carinho por eles. José Albino Fernandes faleceu, mais a sua esposa, em 1994, mas deixaram um legado que já se espalha também nas novas gerações. Sob a divisa vermelha e verde, uma ganadaria feita à semelhança do seu proprietário, que completaria 100 anos de nascimento, mas também de uma vida dedicada aos touros. E neste dia especial, a pequena Mercês também trouxe talento ao Salão Nobre de Angra do Heroísmo para homenagear o seu bisavô.